convite, é uma honra estar aqui com vocês. A gente conversou um pouco ao telefone antes. Eu dizia que o que me foi apresentado sobre o trabalho de vocês nessa campanha tem tudo a ver, né, nesse processo, tem tudo a ver com o momento histórico que a gente está vivendo. E aí eu queria desenvolver com vocês basicamente duas ideias. A primeira é situar um pouco o tema da mudança de hábito, a discussão ao redor do hábito, do costume. E a outra é situar um pouco essa discussão no âmbito histórico que a gente está vivendo. Vou desenvolver essas duas ideias com vocês. Aliás, a primeira coisa, foi um prazer ver que aquele exercício que a gente fez aqui é o exercício que eu faço todo dia antes da aula de yoga. Por isso que, à medida que a professora foi fazer, eu fui reconhecendo, foi fácil. De fato, respiração e yoga é uma coisa que faz bem. Bom, veja, existem três questões essenciais que a gente sabe há cerca de 2.500 anos sobre mudança de hábito, sobre ética. Essa é uma discussão de ética, né? Vocês estão fazendo um debate sobre ética aqui. É que, normalmente, a gente, quando pensa em ética, a gente pensa, sei lá, em Brasília, que recentemente não é o melhor lugar do mundo para pensar em ética. Assim, se tem uma coisa boa do que a gente está vivendo hoje no Brasil, é a possibilidade de perceber que, às vezes, se ocupando da vida imediata e das pessoas com quem a gente vive imediatamente, produz resultados mais diretos do que ficar preocupando com gente que está tão longe de você, né? Isso é uma coisa que a gente tem aprendido no Brasil, eu tenho viajado muito, e isso é, de fato, uma cultura que vem se instalando nas pessoas, inclusive no mundo corporativo, né? Você muda comportamentos dentro daquilo que se chama, na filosofia, pelotãozinho, little platoon, se fala em inglês. Você muda comportamento na relação com as pessoas que estão próximas de você. Não a partir de teorias abstratas sobre a humanidade como um todo, mas sim quem está ali junto com você, quem sangra junto com você. É assim que você muda comportamento. Então, tem três grandes vertentes que eu acho que convergem para a preocupação de vocês aqui, nesse primeiro momento. Depois eu vou à questão mais histórica do momento. Primeiro, o seguinte: não se consegue mudar hábitos facilmente. Em inglês, existe uma máxima, que muitos de vocês conhecem, que é habits die hard. Quer dizer, são duros de matar, né? Hábito é uma coisa muito difícil de mudar. E a gente não deve olhar para isso sem um certo cuidado. Por exemplo, no caso de você correr risco, né? Ou no caso de você querer, no caso dos homens principalmente, que adoram correr risco, ou fingir que gostam de correr risco, isso é um hábito que é muito ancestral da humanidade, né? Os machos da espécie sempre foram estimulados a correr risco. Se ele não corresse risco, ele não trazia a caça para o bando. Se ele não trouxesse a caça para o bando, ele não conseguia cruzar, porque ele era visto como um derrotado, frouxo, fraco, incompetente. E isso a gente sabe, isso é uma coisa ancestral. Então, eu digo isso pelo seguinte: uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente quer mudar alguma coisa ou quando quer olhar para um problema, a gente deve respeitar a dificuldade, deve ter reverência pelo problema. Os hábitos, inclusive do ponto de vista, durante muito tempo, muita gente achou que se você morresse pela empresa, a empresa achava que você era lindo, certo? Ou se você morresse pela empresa, você achava que assim o seu emprego estava garantido. Isso já não na pré-história, isso ontem. Isso é uma discussão contemporânea, né? Presente no mundo contemporâneo. Até que ponto você é capaz de priorizar determinadas coisas na sua vida. E como a gente depende economicamente da nossa atividade produtiva, muitas vezes a gente acaba priorizando a atividade produtiva que pode colocar em risco quando é feita dessa forma. Então, essa é a primeira coisa que eu estou dizendo para vocês, é o seguinte: hábitos die hard porque eles estão profundamente arraigados numa experiência constituída. Não é porque você é um idiota,
ou porque você não consegue aprender, ou porque você é uma anta e que todo mundo é melhor que você. Não, é porque os hábitos estão enraigados em nós mesmo. Então, a primeira coisa é a seguinte: você não consegue ter uma alteração ética. E ética é o seguinte, fora as definições todas que tem por aí, uma das melhores definições, eu acho que útil para vocês nessa discussão, que essa é uma discussão ética que vocês estão tendo, né? É a seguinte: pensar eticamente é pensar onde alocar recursos para que você tenha o melhor convívio no grupo. Onde que você deve alocar recursos? O que você deve prestar atenção para produzir um melhor convívio dentro do grupo? E aí vai a primeira questão, né? Olha, há uns 200, 300 anos já se pensou em análise de comportamento humano que é fundamental o bem-estar das pessoas para que elas consigam agir eticamente. Ou seja, aquilo que há pouco vocês escutavam, de que por detrás de um número tem uma pessoa, né? Isso daí, às vezes a gente tende a achar que isso não é verdade, porque o que importa é número. E a gente está acostumado a pensar isso, o que importa é número, porque a gente lida com produção. Eu acho isso uma das questões que eu queria deixar claro na minha conversa com vocês. A minha intenção não é apresentar para vocês assim uma fala bonitinha em que vocês vão sair daqui achando que é tudo lindo. Eu não faço isso, né? A gente está acostumado a pensar só em números. Só que por detrás de números existe gente. Isso significa o quê? Significa que quando o ambiente é ruim, as pessoas se sentem mal. E quando elas se sentem mal, elas tendem a agir de modo antiético, elas tendem a não colaborar com o grupo, elas tendem a se tornar pessoas mais perigosas porque elas se sentem mal. Isso não é uma... Eu não estou descobrindo a roda, nem estou dizendo para vocês uma novidade, tá? Isso se sabe em análise de comportamento humano desde o final do século XVIII, hein? Já tem literatura sobre isso. Então não é uma coisa que os americanos descobriram ontem, tá bom? Não, isso é uma coisa que na Inglaterra os primeiros autores que tratam desse assunto trazem essa ideia. Olha, quando você quer alocar recursos de comportamento, ética, né? Comportamento, hábitos. Quando você quer alocar recursos de comportamento, de hábitos, para melhorar o convívio, leve sempre em conta uma regra. Esses hábitos, se eles aumentarem o bem-estar, a tendência deles é que funcione essa alocação de comportamento. Se melhorar o convívio, a tendência é que funcione esse procedimento de alocação de recursos. Se não melhorar, não está funcionando. Por quê? Porque os seres humanos, na maior parte do tempo, tomam decisões racionais. Que decisões são essas? Diminuir o sofrimento e melhorar o bem-estar. Diminuir o sofrimento e melhorar o bem-estar. O problema é que às vezes não é muito claro para você o que é o bem-estar. Às vezes você acha que o bem-estar é ter na sua cabeça a certeza que você vai conseguir trabalhar os próximos 100 anos onde você está. Quando, na realidade, às vezes o bem-estar não é você pensar no que vai acontecer daqui 100 anos, mas é você pensar em como você vai estar no próximo final de semana. Se você vai conseguir usufruir no próximo final de semana do que você precisa usufruir. Então, o cálculo utilitário, como se fala tecnicamente, o cálculo do bem-estar, uma das características dele, tecnicamente falando, é o seguinte. Quando você pensa no bem-estar, você deve pensar, o efeito do que eu estou fazendo para produzir bem-estar vai ser muito remoto, o que eles chamam de remoteness. Se o efeito é muito remoto, é melhor você procurar uma ação que o efeito seja mais próximo. Porque se for muito remoto, as pessoas desistem. Outra coisa, aquilo que eu vou fazer vai produzir bem-estar numa escala maior ou menor para o número de pessoas. Quanto maior é a escala, melhor é a atitude. Quanto menor é a escala, pior é a atitude. Isso é um dos problemas éticos do comportamento da classe política brasileira, esse.
Porque eles não fazem esse cálculo. Eles não levam em conta o bem-estar do maior número possível de pessoas. Só o bem-estar do menor número possível de pessoas. O problema é que quando você está numa atividade econômica, como vocês estão, uma atividade produtiva, você não pode correr o risco de achar que o menor número de pessoas basta. Porque você depende do número maior de pessoas. Então, quando você pensa em bem-estar, você tem que pensar no número maior de pessoas. Olha, o bem-estar, paulatinamente, vai se transformando em regiões do mundo onde o capitalismo é melhor sucedido, onde as pessoas têm melhor condições materiais de vida. O bem-estar vai se tornando uma variável dentro da sustentabilidade econômica da empresa. O mal-estar vai se tornando uma variável de insustentabilidade econômica da empresa. Quer um exemplo? Se você se sente mal, ou se você corre risco, isso gera passivo trabalhista. Isso gera passivo de todo tipo. E as empresas, à medida que a sociedade vai se tornando mais controlada pelos processos jurídicos, as empresas vão sofrendo cada vez mais com passivos. Elas não podem arcar com isso. Então, alguém que não é responsável pelo que faz, que terceiriza a responsabilidade, que não é autônomo, que não sabe valorizar pela sua própria segurança, é alguém que se torna uma variável complicada na sustentabilidade de toda a sobrevivência da empresa. Então, não se trata de uma discussão do sexo dos anjos. Isso é uma discussão que tem uma relação direta com a sustentabilidade econômica do sistema todo. E a sustentabilidade econômica da empresa significa a sua sustentabilidade econômica. Significa a nossa sustentabilidade como um todo. Porque economia é a ciência que cuida da casa, né? Esse é o nome, né? Esse é um termo aí, às vezes não importa nada, mas às vezes a etimologia ajuda. Economia significa a organização da casa, a organização de onde você está vivendo. Então, essa discussão ética, que significa hábitos e comportamentos, ela é diretamente econômica no sentido mais profundo da expressão. Porque ela representa o cuidar da sua casa. Cuidar da sua casa significa cuidar da economia da sua casa. Economia de hábitos e costumes que gera economia produtiva ou improdutiva. Então, essa é a primeira coisa quando a gente está falando de ética, de hábitos e costumes. Né? E por que é importante mudar os hábitos e costumes? Porque esses hábitos e costumes mudados, quando ele melhora o bem-estar, ele melhora o convívio entre as pessoas. Então, eu já falei, por exemplo, a intensidade. Né? Quanto melhor e mais intenso é o bem-estar, melhor as pessoas funcionam, mais sentido elas veem na vida. Quando elas sofrem muito, menos sentido elas veem na vida. E quanto menos sentido elas veem na vida, pior são as coisas. E uma característica do mundo que a gente vive, aí eu vou passeando já de uma outra questão, é de que cada vez mais a vida do trabalho está misturada com a vida pessoal. Faz uma tentativa de fazer a diferença entre sua vida de trabalho e sua vida pessoal, para ver se você vai conseguir fazer muito bem essa diferença. Cada vez mais a coisa está misturada. Por uma série de razões. Seja porque as mídias sociais tornaram a vida transparente, e o que você faz lá bate aqui, e o que você faz aqui bate lá. Os mecanismos de transparência da vida exigem de nós cada vez mais cuidado com ela. Em todos os níveis. Se você bate uma foto amanhã sua porque você está se achando linda na frente do espelho, ou porque você está se achando o máximo e o cara mais gostoso na frente do espelho e posta, ela nunca mais sai das mídias sociais. As mídias sociais são como uma espécie de inferno. Uma vez lá, é para sempre. Você nunca sai. Então, a vida hoje demanda muito cuidado por conta da transparência dela. E por conta do fato de que o que acontece do lado de fora acontece aqui. E o que acontece aqui está misturado com o lado de fora. As decisões que você toma aqui impactam seu cotidiano. E as decisões que você toma no seu cotidiano impactam você aqui. E à medida que o mundo é definido pela lógica da produção, como é o nosso, e eu falo isso no sentido que a produção é que garante a sobrevivência das pessoas, sem produção ninguém sobrevive, certo? Então, à medida em que a vida é tomada pela lógica da produção, cada vez mais o trabalho representa para nós muita coisa.
Então, há uma tendência à convergência entre a vida do trabalho e a vida exterior ao trabalho. O mundo corporativo, ele cada vez mais toma consciência que ele é uma sociedade em si. Que existe uma sociedade, portanto, existe cidadania dentro dele. Né? E existir cidadania dentro dele significa as pessoas se sentirem responsáveis pelo lugar onde ela está. Quando você não é cidadão, onde você vive, você paga por isso. Você sofre com isso e todo mundo sofre com isso junto com você. Segunda coisa, prática. Isso vocês estavam vindo aqui dos seus colegas antes, da própria liderança da empresa. É importante fazer manual, é importante estabelecer processos, procedimentos no papel, mas não se muda hábito a não ser com outro hábito. Você não muda hábito como ideia. A ideia é importante, claro, nós somos seres racionais, né? Mas você não muda hábito como ideia. Você só muda hábito com outro hábito. E para você assumir um outro hábito, nós somos seres inteligentes e seres de hábitos. Nós temos hábitos, como eu dizia há pouco, que às vezes hoje podem não fazer sentido, mas lá atrás fez. E a gente tem hábitos que às vezes a gente nem vê o sentido deles, mas eles existem. Quer dar um exemplo da força dos hábitos, que às vezes a gente não reconhece? Quando morre uma pessoa que você ama, antes de você ter essa experiência, quando você é mais jovem, por exemplo, é muito difícil isso acontecer, dificilmente você entende por que as pessoas se reúnem ao redor do morto e ficam chorando. Só quando você passa por isso, é que você entende porque existe esse hábito. Que você diz, não, mas não tem sentido nenhum. Não tem. Porque ali estão juntas as pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento devido àquilo que elas perderam. Aquele ou aquela que eles perderam. E, portanto, existe esse ritual de fazer isso. Portanto, você só muda hábito por outro hábito. E esse outro hábito, ele só respeita a prática. Hábito só respeita a prática. É que nem criança. Criança, você diz para ela, filho, você tem que ser honesto. Mas se ela vê você não sendo, ela não vai levar a sério o que você está falando. Então, o hábito só se muda com a prática. E o hábito que você quer instalar, ele tem que ir aos poucos demonstrando a vantagem que ele tem. Porque nós somos seres utilitários. Lembra que eu falava antes? Nós tomamos atitudes no sentido de diminuir o sofrimento. Então, eu acho importante, como conversava quando a gente teve um papo no telefone sobre isso semana passada, eu acho importante vocês entenderem, ficar claro para vocês, que esse processo que vocês estão passando é um processo que está inserido no momento histórico que a gente vive. As pessoas são cada vez mais chamadas a serem responsáveis pelo que elas fazem. Primeiro porque o mundo é muito complicado, muito complexo. Quando o mundo só tinha 10 pessoas, era fácil de você tomar conta das 10. Agora o mundo tem 7 bilhões. E 7 bilhões de pessoas, se elas não forem minimamente responsáveis pelo que elas fazem, o sistema não aguenta. É economicamente inviável pessoas que não assumem a própria responsabilidade pelo que elas fazem. É uma variável de insustentabilidade da vida. Isso se vê na discussão geral. Vou contar uma história para vocês. Em 2012, né, eu já trabalhava na Folha. Na verdade, eu comecei na Folha antes. Em 2012, eu fui cobrir a Rio+20. Lembra da Rio+20? Tinha acontecido em 92, aí teve mais 20 anos. E eu fui um dos caras da Folha que foi cobrir. Fiquei lá, a Rio+20 inteira. Ela tinha 3 níveis. Tinha o nível da ONU, que era oficial. Tinha o nível dos empresários, que botaram em discussão lá no Forte de Copacabana, discussões bem legais. E tinha a Rio+20 muito louca. O cara que vendia CD pirata na porta da PUC de São Paulo. Um povo com umas flechas, jogando flecha nos carros. Os índios bens de vida estavam lá dentro da Rio+20.
oficial, acompanhado de suecas, com Macintosh na mão, iPhones e tudo mais, né? E eu lembro de a sessão do Brasil era das mais concorridas, porque tinha muita discussão da Amazônia e da água. E um pouco antes de começar a sessão, tinha uma mulher sentada, nenhuma delas brasileira, chegou uma outra, tem uma bolsa na cadeira, ela tira a bolsa e se senta, a mulher que está do lado explica para ela que ela estava guardando aquele lugar para a amiga que tinha ido ao toalete. Existia uma regra dentro da ONU, né, da Rio +20 da ONU, que era território da ONU, quem fazia segurança eram os guardas da ONU, era território internacional. Tinha uma regra que era a seguinte: ninguém guarda lugar para ninguém. Levantou para ir ao banheiro, dançou. Certo? Você não pode mais cedo guardar a fileira inteira para os seus amigos. E aí elas começaram a bater boca e começaram a brigar feio, barraco. Uma era sueca, a outra era alemã, ou ao contrário. Nessas horas todas parecem iguais. Quando a gente briga, fica todo mundo meio parecido. Então, assim, veio um segurança e trouxe uma cadeira a mais. E assim acabou a briga. Não é uma boa solução quando você pensa na discussão da sustentabilidade. A sustentabilidade, compreendida como comportamento que não põe em risco o sistema, ele não funciona se toda vez você precisar de uma autoridade que venha resolver o problema. Ali, aquele evento, aquele momento, que eu nunca esqueci, inclusive escrevi um dos artigos para o jornal falando disso, é que a dificuldade da discussão da sustentabilidade, em geral, não estou falando só de ecologia, não, que era o tema da convenção. A dificuldade é porque toda vez que você precisa de uma autoridade que resolva, é difícil você manter o sistema. E sustentabilidade significa a sobrevivida do sistema, né? Se o sistema é capaz de se autorreproduzir sem depender o tempo inteiro de alguma coisa que traga para ele recurso o tempo inteiro, né? Ele tem que ter um ciclo de sobrevida. Esse exemplo é bom para demonstrar ali aquela atitude que aquelas duas pessoas tiveram foi uma atitude que não é eu sou responsável. Não é, né? O que uma delas devia ter dito para si mesma era: não, eu não vou tomar a cadeira para minha amiga porque existe uma regra que ninguém guarda lugar aqui. É isso que ela devia ter feito, né? Ela devia ter percebido que na atitude dela, na verdade, ela estava enterrando o time de toda a conferência com o comportamento, para quem estava assistindo. Então, assim, prática, certo? Mudança de hábito só muda com prática. Depois, essa prática, ela tem que estar associada à experiência de bem-estar do ser humano. E o bem-estar do ser humano, ele depende de várias variáveis, tá? Eu vou dizer algumas delas para vocês aqui. O ambiente tem que ser coerente. Se você está querendo instalar uma cultura no seu ambiente de trabalho, em que a pessoa deve ser estimulada a dizer não ao risco, a assumir a responsabilidade dela, a saber que a sustentabilidade do sistema depende dela fazer isso, e não dela virar uma variável no passivo que a empresa tem que lidar, e que ela tem que lidar na vida dela com esse passivo, porque o passivo não é só da empresa, o passivo é do marido, da mulher, dos filhos, de tudo que está em volta dela. Para ela tomar essa atitude, ela tem que perceber que as pessoas que estiverem tomando essa atitude serão valorizadas. Isso que a gente chama de coerência do sistema. Se você falar, isso é um dos problemas que o Brasil tem, inclusive, né? Do ponto de vista político, eu quero dizer. O sistema, ele responde à coerência. Se estão dizendo para mim que eu devo ter coragem de dizer não ao risco e não ficar com medo de acharem que eu sou covarde, ou eu não ficar achando que o meu chefe vai dizer que eu não estou vestindo a camisa, certo? Se eu não for reconhecido na minha decisão de dizer não, não vai funcionar. Não funciona, certo? Quer dizer, o ambiente onde você está tem que ter coerência na prática. Tem que haver reconhecimento do que você faz. Isso não é só na empresa, não. A empresa é o pelotãozinho. Isso aqui é um pelotãozinho que vocês vivem.
Então, é mais fácil você resolver problemas assim do que num país. Porque é um pelotãozinho no sentido técnico, onde as relações são mais próximas, né? Como que se reconhece que uma pessoa é honesta? Convivendo com ela. Não fazendo propaganda. Como se reconhece que uma pessoa é generosa? Convivendo com ela. Todo dia. Como se reconhece que uma pessoa é mesquinha? Todo mundo paga o café, menos ela. Nunca. Ah, esqueci o dinheiro. Durante 30 anos. Todo mundo sabe que a pessoa é mesquinha. Né? Ah, não, esqueci o cheque hoje. Meu cartão está vencido. Nunca consegue dividir nada. Né? Como se reconhece que uma pessoa, no caso da liderança, presta atenção no mérito? Quando aquela pessoa que tem mérito se vê enxergada pelo chefe. Não adianta o chefe dizer que te ama. Você só percebe o amor dele na prática. Amor é outra coisa que é prática. Não é teórica. Então, quando você está lidando com prática, com hábitos, o que a gente chama de ética, no sentido largo do termo, sempre conta aquilo que você vê no dia a dia. Se uma pessoa é delicada com os outros cotidianamente, as pessoas descobrem que ela é preocupada na lida com as outras pessoas cotidianamente. Você não precisa nem dizer. Os outros veem isso. Mesma coisa com a coragem. Né? Então, a coerência do sistema de comportamento está baseado na mútua visibilidade. Comportamento é uma coisa que o outro reconhece em você. É claro que você também reconhece em você. É óbvio. Né? Porque você não é um alienado. Mas é o outro que faz o reconhecimento definitivo em você. É o outro que é capaz de dizer, não, ela de fato foi responsável nisso aqui. Porque, na verdade, dizer não demanda coragem, é o contrário, né? É o contrário do que parece. É muito mais difícil dizer não na vida do que sim. Não é não? Não quero ir no jantar na casa da sua tia. Porque ela é chata e a comida é muito ruim. Quem tem coragem de dizer isso? Não tem coragem. Vai e come a comida ruim todo dia. Né? Porque faz um cálculo dizendo, não vou brigar com a minha mulher por causa disso. Ou não vou brigar com meu marido por causa disso. Porque ele adora essa tia. A tia criou ele. Vou dizer para ele que a tia dele não sabe cozinhar. Né? Que ele comeu comida ruim a vida inteira. Vou esculhambar com a experiência de infância que ele tem com o raio dessa tia. É muito difícil dizer não. Né? Então, assim, a coragem de você se posicionar, isso também é uma coisa que se percebe cotidianamente. Né? No ambiente de trabalho. Alguém que tem coragem de levantar a mão e dizer assim, não, fui eu que fiz isso. Eu que tomei essa decisão. Né? Às vezes é mais fácil terceirizar. É muito difícil ser adulto. A discussão que vocês estão levando aqui é uma discussão que tem a ver com a ideia de amadurecimento. E amadurecimento é uma das coisas mais difíceis do mundo. Freud dizia que umas 3 pessoas conseguiram chegar lá. Mas sim, ele era um pessimista, claro. Conhecido pelo pessimismo. Né? O amadurecimento é uma coisa difícil. Né? De você, por exemplo, saber que às vezes você tem que tomar uma decisão. E essa decisão é difícil. Se o ambiente onde você estiver fizer sentido, então, está se propondo uma cultura, e você abraça a cultura, e você é visível, você é valorizado porque abraçou, você consegue abraçar. Quer ver outra característica que vai ao coração do bem-estar? Que não é tão, parece não tão óbvia? Quando o sistema em que você vive, o conjunto de hábitos que você tem, propicia você ter imaginação. Você imaginar coisas. Você poder desenvolver ideias. Você ser estimulado a propor ideias. Isso em todos os níveis a imaginação funciona. Ambientes onde você tem a impressão que não existe a possibilidade de imaginar nada, a gente entra em agonia. É um dos problemas das penitenciárias. Onde toda a possibilidade de imaginação vai sendo retirada e ela é muito restrita. Então, a possibilidade de você imaginar coisas, imaginar mundos, imaginar práticas, propor coisas no ambiente que você está, produz bem-estar nas pessoas que ali estão. Quer ver uma outra característica importante? Os afetos. Os afetos são fundamentais.
Cada vez mais a gente sabe que o ser humano responde à mudança de hábitos na medida em que ele se sente bem nessas mudanças de hábitos, em que afetivamente ele se sente bem, ele se sente cuidado e ele se sente capaz de cuidar dos outros. Porque isso é uma coisa, eu vi que tinha uma das tabelas que vocês apresentavam aqui, o tópico mais avançado tinha a ver com a interdependência, né? Que é, assim, aquela tabela bem clara, né? Bastante boa ela, porque uma coisa é quando você age porque você está com medo que alguém está te vendo, né? A pior de todas é quando você é reativo só. Né? Você está agindo a partir de estímulos quase paleolíticos, né? Pré-históricos. E o nosso mundo é um mundo que avança muito rápido. Isso é um problema para nós. E a gente tem que ficar atento. E isso gera sofrimento, hein? Não é que isso é uma festa, não. Tem que ficar mudando o tempo inteiro, gera sofrimento. Mas é outro assunto, não é nosso assunto hoje. É a segunda situação em que você só reage quando tem medo que alguém esteja te castigando. A terceira, que eu entendi pela apresentação, é onde a Dupont viu vocês, apesar de que vocês se viam na posição de independência, que tomam atitude por si só. E sendo que a última, que me parece que naquela classificação era melhor, a interdependência, em que você só não toma atitudes cuidando de você, mas você toma atitudes cuidando dos outros. Isso é uma das experiências do plano da discussão dos hábitos de afeto mais fundamentais. Isso a gente tem informação da pré-história, certo? Para vocês terem uma ideia. Eu acho importante, quando eu vou no mundo corporativo, falar com as pessoas de que elas não estão tendo ali uma experiência insulada, de uma discussão insulada de gente que está querendo resolver um problema. Você na verdade, está inserido num processo muito maior do que esse. Você sabe que a nossa espécie, as fêmeas da nossa espécie, sofrem muito para dar luz, né? Até hoje. E sempre morreram dando a luz. Até ontem. E na pré-história morria a rodo. De bicho, não conseguia correr porque a barriga era grande, morria de dor, atraía predador com grito, com cheiro. Né? Por isso que as fêmeas da espécie inteligente ficaram seletivas. Porque as mulheres zonam com todo o ônus do ato sexual. O homem sai faceiro do ato sexual e vai embora. Vai no cinema. Né? O ato sexual todo, fisiologicamente, todo o ônus dele cabe à mulher. Né? Por isso que a mulher acabou ficando, as mais espertas foram sendo selecionadas e elas ficaram cuidadosas. A espécie dá um salto no momento que a gente desenvolve aquilo que se chama de emotional bonds, quando o bando começou a tomar conta das grávidas e da prole. Por quê? Porque percebeu que se não tomasse conta das grávidas e da prole, o bando morria, acabava. Portanto, aquele nível de interdependência que era apontado ali na pesquisa de vocês, ele depende da variável do afeto também, não é só da variável da razão, também depende da razão. A equipe funciona melhor quando você pensa na equipe. Mas os seres humanos não são seres só de razão, não. A gente é ser de afeto. E os hábitos mudam quando você também contempla a experiência dos afetos. E a experiência do afeto foi fundamental para a espécie sobreviver. Por quê? Porque quando você se preocupa com os outros, isso traz uma experiência de prazer junto. Aí que está. Que às vezes a gente não percebe. Mas quem se preocupa, por exemplo, quem tem filhos, tem essa experiência. Ou quem tem irmão mais novo. Ou quem cuida. Por que você acha que tem pessoas que cuidam de doentes? Porque existe, e eu não estou falando aqui no tipo de prazer mórbido, existe uma qualidade nos seres humanos, e alguns mais do que os outros, que é o prazer em se perceber cuidando dos outros. Certo? Percebendo que, na verdade... Porque, na verdade, se a gente não cuidar um dos outros, a gente vai para o saco mesmo. Né? Se você pensar em termos de humanidade no geral, a gente dança. Isso é um dos problemas mais graves da humanidade. É sempre essa dificuldade que você tem. E veja, você não vai conseguir salvar a África. Mas você consegue ter impacto muito grande no pelotão em que você vive.
imediatamente. Nesse você consegue ter impacto. E outra coisa também importante nesse âmbito aqui, que tem a ver com bem-estar, que às vezes não parece, é a experiência de liberdade. E a experiência de liberdade está profundamente associada a eu me ver como um ser responsável por mim mesmo. Perceber que eu sou estimulado a ser uma pessoa livre. É claro que ninguém é livre plenamente. A começar, tem lei da gravidade, tem lei, né? Você come muito doce, você engorda, o açúcar sobe. Se você não fizer nunca nenhuma ginástica, você fica com um corpo, com o passar do tempo, enrijecido, você descobre que o corpo não é seu, porque quando você é jovem, você acha que o corpo é seu, né? Você enche a cara, no dia seguinte eu vejo os alunos. Enche a cara, no dia seguinte está fazendo prova. Depois, quando você está com 60 anos, se você encher a cara, você morre no dia seguinte. Né? Você não consegue vir trabalhar. Né? Então, você tem que aprender a tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Mas, assim, a liberdade também é uma variável importante. Então, assim, olha, coerência. Se eu estou ouvindo que eu devo praticar tal hábito, e eu praticar, e eu for reconhecido como valoroso por isso, a tendência é que eu pratique mais esse hábito. Mensagens contraditórias produzem desorientação. A vida é contraditória, não estou dizendo que não é. Ela é contraditória e ela é ambivalente. Mas não é isso que a gente está discutindo, certo? Quando você está pensando em cuidar, porque isso é uma discussão sobre cuidado que vocês estão tendo aqui. Quando você está pensando em cuidar de um grupo, o ambiente precisa ser o mínimo contraditório possível. Porque contradição desorienta as pessoas. A gente fica confuso. Né? Afeto, interdependência afetiva. Interdependência afetiva, é interessante, uma das características da interdependência afetiva é que ela produz mais interdependência afetiva. Assim como a mesquinharia produz mais mesquinharia, o egoísmo produz mais egoísmo, a interdependência afetiva produz mais interdependência afetiva. A liberdade e a imaginação. Uma última característica que eu queria dar, a primeira, então, a relação com o bem-estar. Hábitos que produzem bem-estar têm uma tendência a se instalar melhor, porque os hábitos são respostas a problemas que nós tivemos, a situações que a gente enfrentou, que num dado momento podem mudar, e aí quando você tem um hábito extemporâneo ou anacrônico, você precisa mudar o hábito. Essa é a questão. Né? Quer dizer, quer ver um exemplo prático? Os homens começaram a ter mulheres em ambientes de trabalho. Isso teve que mudar os hábitos. Por quê? Porque os homens começaram a trabalhar com mulheres. E à medida que a gente começou a trabalhar com mulheres, a gente teve que alterar determinados comportamentos. Se você não altera esses comportamentos, você, na realidade, é um grosso. É um mal educado, certo? E que, no âmbito geral, você começa a ter problema de sustentabilidade comportamental. Porque isso começa a gerar... Então, a economia não é nossa inimiga. A economia brota dos nossos comportamentos, das nossas ações. Economia significa cuidar da casa. Cuidar da casa. Sustentabilidade econômica significa cuidar da casa. Certo? Equilíbrio fiscal, que é o nome horroroso que falam por aí, significa só gasto o que cabe no meu bolso. Se você faz isso, você vive dentro do equilíbrio fiscal na sua vida, no dia a dia. Certo? A segunda coisa é a prática, que eu dizia, e a terceira é o seguinte: com a modernização, que aconteceu aí a partir do século XVIII, né, grosso modo, os filósofos, depois surgiram os sociólogos, né, a psicologia veio depois, uma das coisas que se percebeu é que os hábitos estavam em constante mudança, cada vez mais, né, porque a sociedade mudou aqui embaixo. Antes a gente era uma sociedade rural. Vocês devem saber disso. Mas eu que circulo por diferentes mundos corporativos, uma empresa como a de vocês é uma empresa que tem uma tendência a ter vínculos mais profundos, pelo tipo de produção que vocês têm. São vínculos mais longos, mais profundos, processos identitários mais profundos,
do que se você trabalhar, sei lá, vou trabalhar com clichê, num Google da vida, por exemplo. Uma Google, por exemplo, em que os funcionários mais novos tendem a ter 12 anos de idade. Quando você entra na carreira, você tem 12. E quando você sai da carreira, você tem 17. Porque já está na terceira idade. Já não está mais conseguindo manipular as novas ferramentas. Né? É meio assim. Né? Vocês tiveram uma ideia, se entrar numa redação de jornal, dos grandes jornais, a idade média da infantaria é 20 anos. 19, 21. Então você tem perfis diferentes, que tem a ver com perfis produtivos diferentes. O trabalho de vocês está dentro daquele âmbito das instituições de produção. O trabalho de vocês está vinculado claramente a ciclos mais profundos, a ciclos mais longos, profundos, identitários, né? Que isso tende a ser mais favorável à tentativa de mudança de hábitos. É o contrário. Porque quando o ciclo é muito curto, não dá tempo de fazer o percurso. Quando o ciclo é muito curto, a tendência a você não desenvolver vínculos afetivos é muito maior. Quando o ciclo é mais longo, a tendência a produzir vínculos afetivos é maior. E quando você produz vínculos afetivos maiores, é mais fácil você desenvolver atitudes como responsabilidade, como eu dizer não e não ficar com medo, porque é normal ter medo. Só não tem medo quem não entende nada da vida. Né? É normal ter medo, mas isso é outro assunto também. Então, a terceira variável importante disso daí é o nascimento da ideia de que, quando você quer mudar um hábito, todo mundo tem que mudar, senão não funciona. Tem nome técnico para isso, né? Um palavrão, que eu não preciso entrar nesses nomes técnicos aqui, do debate de comportamento e ética, mas essa escola entende que para você mudar hábitos, eles consideram isso de racional. O que é ser racional? É que funcione para todos. Se não funcionar para um, não deu certo. É claro que isso é um exagero, que a gente chama de argumento hiperbólico. Isso que eu acabei de dizer, não funciona para ir, não valeu. Não é verdade. Né? Claro que não é verdade. Mas a ideia é, se você quer uma alteração de hábito, uma alteração de costume, se você quer introduzir uma prática nova, essa introdução de prática nova tem que valer para todo mundo. De alto a baixo, de baixo ao alto. Porque os seres humanos são seres racionais. E a gente cada vez mais tem mais acesso a mais informação. E que também tem seus problemas, hein? Eu falo isso para vocês porque o tempo inteiro eu quero deixar claro para vocês que essa é uma discussão complexa, que é um recorte num debate muito mais amplo, né? Mas cada vez a gente tem mais informação. E quando você tem mais informação, você tende a comparar coisas. Você começa a perceber certos gestos, né? Então, hoje, sei lá, há 50 anos atrás, alguém poderia não perceber que está sendo tratado daquele jeito porque tem uma determinada cor, ou porque está vestido de determinada forma. Talvez ele nem percebesse. Mas hoje ele começa a perceber, certo? Então, há uma tendência no mundo moderno a que a gente só respeita propostas que valham para todos. Quando não vale para todos, a gente fica, estou sentindo cheiro em São Paulo, não sei se vai fazer sentido para vocês aqui o que eu vou falar. Em São Paulo a gente fala assim, estou sentindo cheiro de pizza. Faz sentido para vocês isso? Aqui? Quando diz que uma coisa vai terminar em pizza? Então, assim, estou sentindo cheiro de pizza nisso aí. Acho que isso daí só vale para 2. Né? Que é um outro problema. A gente está despertando para o Brasil. Nós estamos vivendo uma época muito boa no Brasil. Parece uma piada de mau gosto que eu fiz. Mas, assim, de certa forma, nós estamos vivendo uma época muito boa no Brasil. Com todos os problemas que a gente tem. Né?
Porque está havendo no Brasil um certo despertar para determinadas coisas, né? E uma dessas coisas que a gente está despertando é para isso. O mundo moderno ele tem uma vocação ao universal. Em vários níveis, inclusive na economia globalizada. Chinês faz uma coisa lá, bate aqui, por exemplo. A realidade é ambivalente, né? Mas essa vocação ao universal implica que para eu assimilar um tipo de hábito, para eu assimilar um tipo de comportamento, se eu não perceber que isso é universal, na prática, é na prática. É por isso que durante muito tempo se falou que se você queria conhecer como funciona a estrutura de gerência de uma empresa, com quem você devia falar? Não com gerentes, com as secretárias. Você devia conversar com as secretárias. Elas sim sabem como funciona a gerência. Ela sim sabe como que aqueles que estão aqui em cima, na prática, se comportam. Né? Aquilo que se chama tecnicamente de infraestrutura. Né? Tem um filme muito bom, 2 policiais querem entender um crime que aconteceu numa cidade, um deles mais jovem, todo metidinho assim, vai falar com os policiais da cidade. O outro, mais velho, mais maduro, vê um salão de beleza, o filme se passa nos anos 60. Entra no salão de beleza, senta. O filme se chama Mississippi em Chamas. Ele se senta no salão de beleza, começa a brincar com a cabeleireira, faz assim, é meu careca, faz assim no cabelo. O que você pode fazer por mim, né? Aí as meninas começam a rir no salão, e aí ele começa a parecer que não está falando de nada, e descobre muito mais coisas do que o outro, que foi falar com a oficialidade. Né? Então, assim, nesse nível, as pessoas cada vez mais percebem de que uma proposta de mudança só funciona quando ela tende ao universal. E essa tendência universal tem que vir de quem estabelece a norma. É claro, tem hierarquia. Tudo tem que ter hierarquia. Né? Essa história de que tudo é horizontal, essa conversa é para enganar a pessoa, é conversa para tirar seu dinheiro. Né? Não tem hierarquia, tudo é horizontal, não existe isso. Né? Então, assim, vem da hierarquia. A vida pede hierarquia. Ela é organizada dessa forma. Né? Então, se hierarquia, ela tem que dar o exemplo, ela tem que dar o reconhecimento. A hierarquia é aquela que produz visibilidade. Só que ela é vista por outros níveis da hierarquia. E, ao mesmo tempo, ela é avaliada por outros níveis da hierarquia. E a autoridade dela nasce dos outros níveis da hierarquia. É infernal, é um sistema. Isso é sustentabilidade. Os níveis, digamos, mais colados ao chão da hierarquia é que dão reconhecimento ao nível mais alto da hierarquia. Mas esse nível mais alto da hierarquia é ele que faz com que quem está abaixo da hierarquia, você está falando que é para eu dizer não, então eu disse não, e aí não pode vir alguém depois lá, um chefe de alguma sessão, e dizer para ele, não, mas esse cara ficou com medo de fazer isso, essa mulher ficou com medo de fazer, se recusou, sei lá, a fazer hora extra, sei lá o quê. Certo? Então, assim, são essas 3 coisas. E, por último, eu queria só fazer uma relação, e daí a gente vai ter tempo para as perguntas, mas, sim, algumas perguntas. Eu queria fazer só uma relação com o mundo que a gente vive hoje. Tá? O mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo em rápida transformação, é um mundo que tem uma série de desafios, né? Bastante grandes. Até ontem, a gente achava que o mundo ia viver em paz para sempre, que a sociedade liberal é a democracia liberal que a gente fala, né? E a economia de mercado ia transformar o mundo num mundo pacífico. Isso não é verdade, né? Assim, se os chineses provarem que você pode produzir riqueza sem democracia, a democracia pode dançar. Tá? O avanço das mídias sociais produzindo uma visibilidade no nível de promiscuidade total
pressiona as estruturas de representação política. Não só no Brasil. Tá? Então, o mundo hoje ele tá passando por uma fase mais ou menos semelhante, guardando-se suas devidas diferenças, ao momento da Revolução Industrial, que mudou processos, procedimentos. Né? Você tinha gerações que viviam acendendo lâmpadas com gás na cidade. Isso acabou. Que nem motorista de ônibus, que nem trocador de ônibus. Né? Isso dá medo da gente. Isso dá medo na gente. Né? Quer dizer, dá medo porque existem transformações em curso. O mundo está em transformação. Isso nos pressiona a enfrentar essas transformações. Mas a gente só consegue enfrentar essas transformações quando você olha para elas. Não adianta você negar elas. Você tem que conhecer elas. E uma das transformações que certas áreas do globo está passando, inclusive grande parte do Brasil está passando, é a insustentabilidade do comportamento irresponsável. As empresas não aguentam mais comportamentos irresponsáveis, a sociedade não aguenta comportamentos irresponsáveis, as esposas não aguentam comportamentos irresponsáveis, os maridos não aguentam, os filhos não aguentam, os pais não aguentam. Não é que isso é uma festa, isso implica num certo estresse. Isso implica num certo estresse. Né? A mudança que o mundo vem passando exige das pessoas assumir a autorresponsabilidade. E por quê? Porque cada vez mais os outros não querem assumir responsabilidade no seu lugar. Cuidar de alguém é uma coisa. Assumir responsabilidade pelo comportamento delas é outra coisa. Senão você volta na escala de vocês, que eu achei muito didática, muito boa. Você volta lá para uma situação anterior. Né? Não. Cuidar de uma pessoa é você estar numa relação de interdependência. As pessoas cuidam uma das outras. E, hoje, cada vez mais, o mundo, do jeito que está, confuso. O mundo está confuso, não é só você que sente confusão, está confuso mesmo. Vou contar aqui uma coisa para vocês. Ninguém sabe para onde o mundo está indo, tá? Ninguém sabe. A gente não sabe o que vai acontecer na Europa daqui a 10 anos. A gente não sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos daqui a 10 anos. Ninguém sabe. É por isso que está se pensando tanto. E o mercado, sábio como sempre foi, oferecendo solução para necessidades, trouxe de volta a atividade do pensamento público, que é o que eu faço e que outros colegas fazem, que nasceu na Grécia, quando a Grécia entrou em decadência. É aí que nasceu a filosofia, na decadência, daquele sistema para passar para outro. E é justamente porque a gente está um pouco confuso que a gente está tendo que pensar. Né? Mas uma coisa a gente é capaz de perceber. Os sistemas de sustentabilidade demandam pessoas responsáveis. Demandam pessoas autônomas. Pessoas que são capazes de assumir o que se chama de maioridade. Né? E a gente tem que tomar cuidado com a ideia de que nós vamos conseguir continuar terceirizando a responsabilidade, que a gente vai continuar produzindo cultura de vítima. Cultura de vítima estoura a economia do país, estoura a economia da empresa e faz de você uma pessoa dependente. A única forma básica de autonomia que existe é você saber que você é responsável pelo que você ganha, você é responsável pelo seu trabalho, você é responsável pela sua atitude. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa, quer dizer, ela está inserida num problema mundial, né? Inserida num momento difícil que a gente está vivendo, mas os momentos difíceis são justamente os momentos que a gente tem que ter as grandes ideias para enfrentar esses momentos. Vamos às perguntas. Obrigado. Já falei demais. Obrigado. Bom dia. Aqui quem fala é André. Tudo bom? Nesse contexto de mudança de hábitos, mudança de comportamentos, eu queria saber a sua opinião, na verdade,
com relação a um aspecto da cultura que eu acredito que seja brasileira, muito nossa isso. É a nossa total aversão ao erro. O brasileiro não admite que errou. E quando a gente fala de conclamar as pessoas a assumir as suas responsabilidades, eu entendo que isso é conclamar a assumir as consequências dos seus atos. Mas, culturalmente, eu percebo que nós, como brasileiros, nunca admitimos que erramos, assim, como sociedade. Sempre, não fui eu, não, isso aí estava aí, é sempre assim, entendeu? E eu queria saber, nesse aspecto, nesse traço cultural, da gente ter essa dificuldade de assumir o erro e não enxergar o erro como uma oportunidade de mudança, como em algumas outras culturas, como, ou talvez de que forma seria mais fácil fazer essa mudança de comportamento? Olha, essa dificuldade de a gente reconhecer o erro está dentro de uma característica que se fala do brasileiro, que é da cordialidade. Cordialidade é uma palavra legal, tem um lado legal. O lado legal do brasileiro de não assumir o erro é que ninguém aponta para você, você errou. A gente adora a palavra inverdade e não a palavra mentira, né? É um exemplo disso daí. O brasileiro tem um comportamento que muitas vezes ele é gostoso para quem não está acostumado com ele. A gente é legal, a gente está sempre sorrindo, né? A gente é receptivo. Esse é o lado A da cordialidade. O lado B da cordialidade é, por exemplo, excessiva informalidade, que tem um lado A que é gostoso. A informalidade faz com que você não tenha que reconhecer erro nenhum, porque não estava nada estabelecido. Nada estava claro no procedimento. Uma vez eu estive numa agência de publicidade, que eu trabalho muito com agência, e essa agência estava pegando a conta de uma empresa alemã de carros muito famosa, e que estava com um CEO novo, mas que já falava português. Você sabe como alemão é, né? Ele começou a se preparar 50 anos antes de vir para o Brasil, aprendendo a falar português. Esse foi um comentário cordial de brasileiro, tá vendo? É assim que a gente pensa. Então, assim, e ele falou na reunião, para nós, inclusive para mim, que ele tinha dificuldade, às vezes, no Brasil, e ele estava em São Paulo, hein, que é a cidade menos cordial do Brasil. Hein? Paulista anda com você, olha, anda na sua frente na rua e não te vê. Quem já foi a São Paulo sabe como é, né? Então, assim, ele virou e falou assim, aqui no Brasil, vocês têm uma linguagem que a gente nunca sabe quando você está brincando, quando você está sendo irônico. A informalidade de vocês em reuniões de decisão de problemas me confunde, ele falava. Eu não sei quando eu devo saber, achar que você está falando sério, ou quando você está brincando, ou quando você está fazendo uma piada. Nós nos movimentamos com isso, assim como o peixe dentro d'água. Né? Para ele aprendeu português, mas não aprendeu. Não aprendeu a falar brasileiro, digamos assim. Né? Eu lembrei dessa história pelo seguinte, porque a dificuldade de reconhecer o erro, para você reconhecer erro, você tem que assumir procedimentos muito retos, muito claros. Para nós é difícil mesmo. E tem uma vantagem negativa disso, né? É porque quando você não reconhece um erro, ninguém é responsável por coisa nenhuma. Aí que entra o delicado tema da denúncia. Eu já tive em ambientes corporativos em que essa discussão estava sendo levada semana passada. É uma discussão infernal essa da denúncia. Né? Para gerar justamente a possibilidade de você apontar erros. Tudo isso é muito ambivalente, muito delicado e perigoso do ponto de vista do comportamento. Mas não há dúvida que o que nos faz difícil de reconhecer erro, e com isso a gente não aprende, é o fato de que a gente não considera nada sem passar pelo coração. É isso que chama cordialidade. A gente privatiza o público. Isso vai bater na política. Você transforma o Estado em patrimônio seu, que se chama de Estado patrimonialista. Eu negocio o patrimônio do Estado para conseguir vantagem junto a você, que é a base da corrupção, em qualquer lugar que seja. Então, assim, o combate à cordialidade é uma coisa difícil, porque tem vantagens à cordialidade. A única forma de você combater a cordialidade é quando ela deixa de ter vantagens. Quando as pessoas à sua volta param de achar graça na cordialidade. O que não pode ser total, porque senão a gente asfixia, porque isso é a nossa cultura. Então, o reconhecimento do erro, eu diria que ele, para nós no Brasil, ele tem que ser apresentado para nós com muito carinho. Senão a gente não consegue sobreviver. Se você vai dizer para alguém que ele errou,
você deve gastar 1 minuto apresentando isso com carinho e com cuidado. Eu não estou brincando no que eu estou dizendo, não. Estou falando sério. É uma questão de método. Se você vai, vou usar um clichê, teutonicamente, certo? No sentido alemão, teutonicamente, e fala dessa forma direta, você pode não conseguir a colaboração daqueles com quem você está falando. Enquanto que você pode apresentar o erro para alguém, mas apresentar esse erro, sabe, convidar para jantar primeiro? Sabe essa ideia? Então, você convidar para jantar primeiro. Quer dizer, brasileiro gosta de ser convidado para jantar, para tomar um chopp. É a nossa cultura, metaforicamente falando. Então, paulatinamente, e tem uma outra coisa também, né? Quando os erros ficam muito caros, a gente aprende. E os erros estão ficando cada vez mais caros, porque eles estão se tornando visíveis. Isso é uma outra coisa importante. Por que está se pegando muita corrupção? Porque o rastro do dinheiro aparece cada vez mais. As operações deixam rastro na vida toda. Um celular é um buraco negro, é cheio de rastro. Certo? Então, à medida que os erros vão se tornando visíveis, paulatinamente as pessoas vão tendo que se consertar. Isso é um outro fato. A cordialidade não existe à exposição pública, no seu lado negativo. Então, eu acho que tem duas coisas. Um é o método, a gente tem que falar de erros entre nós com carinho, porque a gente é assim. Em segundo lugar, os mecanismos de visibilização dos erros se tornam cada vez mais claros. E ao se tornar cada vez mais claro, não tem nada de cordialidade, porque eles ficam claros, explícitos, as pessoas vão paulatinamente passando vergonha e vão tendo mais vergonha de errar do que mentir sobre o erro. Bom dia, Antônio César, Bom dia. da manutenção da área de redução. Essa questão da interdependência, ao mesmo tempo que nós temos que ativar nas pessoas, né, que elas realmente sejam responsáveis pelas próprias atitudes, fica também na liderança, que tem que fazer um papel de motor disso, aumenta também o nosso compromisso. Então gera um certo paradoxo. Ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem que ser cada vez mais responsável, eu também tenho que gerar isso na equipe. Certo? Eu queria saber a sua opinião da forma, né, já foi falado até na conversa anterior aqui, da gente, a postura perante a equipe, de estar questionando, buscando as soluções em conjunto, não ficar sempre, né, igual essa mudança, tolerância zero, sempre tem alguém vigiando, e agora já é a questão da pessoa ser mais, ela mesma está sendo protagonista das atitudes. Como ativar isso na equipe, como ativar realmente isso na pessoa. Essa mudança, não só de cultura, mas tornar um valor realmente, que ela se porte assim perante as várias situações do dia a dia. Olha, veja, eu como dizia no começo, assim, essas situações elas são ambivalentes, elas não são situações, não tem exatamente fórmula, mas eu vou citar uma frase que eu infelizmente não sei de qual dos dois que foi, porque agora confundi aqui na minha memória, mas qual de vocês que estavam falando aqui, da liderança que estava falando, do Paulo ou do Robson, que é o seguinte, valor, você percebe a clareza do valor quando ele é inegociável. Um de vocês dois falou isso aqui hoje, né? Quando é inegociável. Então, assim, para você disparar, quando você fala do paradoxo, uma das condições solitárias da vida é a condição de liderança. Se você não quer lidar com a solidão da liderança, nunca deixe de ser sargento. Certo? Vai ser infantaria, vai ser cabo, vai ser sargento. Se você não quiser lidar com solidão, nunca vire oficial. Porque há uma solidão na condição do oficial que é lidar, inclusive, com esse tipo de paradoxo que você está falando. Agora, do ponto de vista prático, me parece que é a não negociação com uma determinada prática que vai se transformando em valor, a não negociação dela é o melhor indicativo de você perceber que aquilo é um valor. Quer ver um exemplo prático? O valor do dólar hoje deve estar em torno de R$ 3,100. Se esse é o valor do dólar e você for comprar dólar, você não vai conseguir pagar R$ 1 pelo dólar.
$1, R$1. Valores, ao mesmo tempo que eles estão inseridos numa prática gigantesca, que não dá para discutir isso agora, mas valores morais e valores econômicos estão intimamente associados. Eu toquei nisso quando eu falei que isso era uma questão econômica no sentido preciso e amplo da palavra, né? Mas valores, uma vez que eles vão se estabelecendo no ambiente, eles vão sendo inegociáveis. E é esse processo que, me parece, a liderança se torna responsável pela indicação da não negociabilidade desse tipo de atitude. Aí as pessoas vão paulatinamente percebendo que se isso é um valor, isso não é negociável. E você vai mostrando isso na prática cotidiana. E você tem, assim, vocês sabem isso melhor do que eu também sei, mas isso mais no campo, inclusive, da sala de aula, você percebe como essas práticas acontecem no seu dia a dia. Quando você está na posição de liderança, você enxerga, né? E você vai enxergando onde que você deve, que momento você deve aproveitar para demonstrar que você deveria ter sido mais responsável pelo que você fez. Ou você foi responsável pelo que você fez, você tomou uma decisão. Inclusive você, aproveitando o que dizia seu colega lá, você chegou até aqui e disse, não, eu errei aqui. Isso daí tem que ser valorizado, né? Então, mas eu repito a palavra dos seus colegas aqui, dos líderes antes que falaram. Isso, porque isso daí é uma máxima conhecida, né? Um valor é alguma coisa. Só é valor algo que é inegociável. Na prática cotidiana, se você está ampliando e aprofundando a discussão, ela vai para outro lugar que não cabe aqui. Mas na prática cotidiana, alguém só percebe um valor quando aquilo tende a ser inegociável. É aquilo que eu estava falando antes. Tende ao universal. Todo mundo está submetido àquilo. Então você tem que indicar isso. Bom dia, sou Antônio Marcos, eu estou presidente aí do Sindicato dos Trabalhadores da Peram. Eu acho que fantástico aí a exposição de você, eu acho que muito, muito bom. Eu gostaria de colocar um pouco, né, a gente falando da nossa instituição, a Peram, a empresa, né, Sou Mais, eu, assumi o meu comportamento realmente. Será que um dia, aí eu deixo, será que realmente nós vamos chegar a esse ponto, né, como seres humanos? E numa hierarquia, eu acho que nessa instituição, quando eu sou, você é, aí nós somos um só corpo. Eu acho que quando a gente chegar nesse entendimento de ser um só corpo, e qualquer que seja o eu, parte desse corpo, membro desse corpo, então, se eu ali tive um arranhão, esse corpo realmente ele desestabilizou, desestruturou. Será que realmente a gente chega um dia a esse nível, quando a gente fala, né, no zero acidente, é o que nós queremos. Hoje, abrindo aqui a CIPAT com a exposição aí que você fala, não falando aí, a gente vai construindo realmente esse valor ético, esse valor moral, para que a gente possa alçar, né, outros voos em outras bases do nosso Brasil, do nosso país como todo, ou do mundo. Claro que a gente precisa, economicamente, ter esse equilíbrio e essa sustentabilidade. Mas como realmente você, a gente realmente sentir parte desse corpo, e qualquer uma parte dessa que arranhar, a gente sente que, opa, perdi aqui, realmente eu tenho que construir isso de fato concreto. Olha, é claro que utopia não existe, né? Assim. Mas eu não acho utópico a possibilidade de vocês chegarem daqui a um ano e observarem uma redução drástica no número de acidentes, ou mesmo daqui a um ano você poder ter um período que teve 0 acidente, né? A função do hábito não é, na verdade, ou da criação de um hábito, não é, na verdade, tornar o mundo perfeito. A função do hábito é tornar o mundo o melhor possível que a gente pode fazer. E, portanto, as pessoas têm individualidades, e essas individualidades são sempre meio randômicas, como se fala em ciência, comportamentos randômicos, né? E se você pode estabelecer mecanismos de controle, mas se você só tem controle, não funciona. É mais ou menos como achar que você vai resolver todos os problemas do país processando todo mundo. Não vai resolver. Você não vai resolver o problema da política brasileira botando todo mundo na cadeia, prendendo todo mundo, transformando juízes em presidentes da República.
Não funciona. Não, mecanismos de controle são volta lá para a segunda etapa da tabela que vocês mostraram, logo depois das reações reativas instintuais, as reações de punição e controle. Então, assim, não existe mecanismo de controle absoluto. Por isso que, inclusive, a iniciativa de vocês me parece em sintonia com uma certa consciência do problema, porque você só enfrenta a mudança de hábito quando as pessoas decidem mudar de hábito. Senão você não consegue mudar. É claro que você tem que ter mecanismos didáticos e, inclusive, em alguns graus punitivos para que ajude essa mudança a acontecer. Mas a punição ou o controle não faz isso acontecer. Então, eu responderia para a tua pergunta, não, eu não acho que a gente vai chegar a um momento no mundo onde nós seremos um corpo único, porque nós não somos um corpo único. Nós somos pessoas diferentes, né? Nós não vamos nunca conseguir viver como numa colmeia, porque a gente tem e essas estabilidades é que fazem a nossa riqueza. Agora, quando você está falando de um grupo menor, que eu chamava de pelotãozinho no começo, né? Que é um termo técnico de ética, little platoon em inglês, quando você está falando de um pelotãozinho, de um grupo menor, é mais possível atingir uma harmonia um pouco melhor, sem dúvida. É mais fácil. Porque você tem comunicação, a comunicação acontece de forma mais direta, a percepção prática é mais próxima. Então você enxerga o comportamento do outro mais proximamente, e o comportamento prático do outro tende a produzir em você uma reação positiva, se o comportamento é positivo e tal, certo? Então, no mundo não. Eu acho que o mundo nunca vai ter paz. Nunca vai ter paz. Sempre vai ter guerra, sempre vai ter sofrimento. E se a gente resolver fazer paz no mundo inteiro, a gente matou o mundo inteiro. Nunca vai ter paz. Nunca vai ser perfeito. Né? Mas a gente consegue, sim, dentro do ambiente onde a gente vive, criar um tipo de hábito em que as pessoas se sintam... Eu já sinto que vocês têm isso, eu percebi hoje vindo aqui. Né? Que você tem, e que tem a ver com aquele nível profundo ao qual me referi. Vocês têm uma linha de... vocês são inseridos numa dimensão da economia que tendem a vínculos longos, profundos, certo? E aí isso aumenta essa possibilidade de interação, de você ter uma interação maior entre as pessoas, de você ter uma percepção maior entre as pessoas. E nesse sentido eu acho que, sem dúvida, pode melhorar. Já melhorou em alguma coisa, porque não pode melhorar? Pondé, vamos te agradecer. Ou é a minha famosa hora? Nós vamos te agradecer a sua mensagem passada e o reforço que você deu para a reflexão de toda a nossa equipe. Vamos aplaudir aí, gente, pela importante mensagem dele. Obrigado. Obrigado, foi muito fácil, porque, como eu disse no telefone quando a gente conversou, achei que a iniciativa de vocês está muito certa, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista econômico. Então, foi um prazer conversar com vocês. Boa sorte, vai melhorar, com certeza. Obrigado. Até logo. Obrigada.